Meu nome é Dr. Arthur Hartman. Tenho 63 anos. Passei toda a minha vida adulta trabalhando como médico. Passei décadas sentado em pequenas e iluminadas salas de clínica. Tratei milhares de pacientes idosos com doenças cardíacas e problemas vasculares. E passei a maior parte desses anos falhando completamente em entender algo que mudou toda a minha perspectiva médica quando finalmente descobri. Cometi um erro enorme. Falhei em alertar meus pacientes sobre a parte mais perigosa do dia deles. Presumi que estivessem seguros na cama. Eu estava errado. Deixe-me contar o que aconteceu. Imagine deitar-se na sua cama hoje à noite. Você puxa os cobertores pesados sobre os ombros. Ajusta seu travesseiro favorito. Fecha os olhos como fez milhares de vezes antes. Você espera acordar com o sol da manhã. E você nunca mais acorda. Sua família o encontra de manhã. Não há aviso prévio. Não há dor que você se lembre de ter sentido. Há apenas silêncio completo e total. Preciso ser totalmente honesto com você hoje. Preciso que ouça isso. Esse exato cenário acontece com muito mais frequência do que as pessoas comuns percebem. Todo santo ano, leio os relatórios de mortalidade hospitalar. Vejo os números finais. Centenas de milhares de adultos com mais de 50 anos sofrem ataques cardíacos e derrames fatais enquanto dormem profundamente em suas próprias camas. E aqui está o que mais me assustou quando percebi a dura verdade. Para a grande maioria daqueles pacientes que perdi, a causa não foi alguma doença rara e inevitável. Não foi apenas má sorte. Não foi apenas genética. Foi algo que eles estavam fazendo ativamente toda santa noite em suas próprias casas. Eles estavam fazendo essas coisas acreditando que eram completamente inofensivas. Eu os deixei acreditar nisso porque eu mesmo não sabia melhor. Nos próximos minutos, vou mostrar exatamente quais são esses hábitos noturnos. Vou explicar a ciência médica, mas vou simplificar. Vou mostrar como eles transformam silenciosamente o seu sono em um dos momentos mais perigosos de todo o dia para o seu coração e o seu cérebro. E mais importante do que isso, vou mostrar o que você pode mudar facilmente. Você pode começar a fazer essas mudanças hoje à noite. Você pode reduzir drasticamente esse risco antes mesmo de ir dormir hoje à noite. O que você está prestes a aprender não é um exagero. Não estou inventando isso. Não estou tentando te assustar apenas para ganhar visualizações em um vídeo. É uma dura realidade médica. Se você tem mais de 50 anos, esta mensagem pode literalmente salvar sua vida. Já vi essa exata informação salvar vidas em minha própria clínica particular. Gostaria de ter sabido disso antes para salvar ainda mais. Aqui está algo que a maioria das pessoas simplesmente não percebe. Eu mesmo não respeitava isso totalmente durante anos como um jovem médico. A noite é quando o seu sistema cardiovascular está no seu estado absolutamente mais vulnerável. Eu olho para os dados publicados pela Associação Americana do Coração. Quase metade dos eventos cardiovasculares fatais em adultos mais velhos ocorre entre 1h e 6h da manhã. Essa é uma estatística incrível, e eu prometo a você, não é coincidência. Veja bem, durante o sono, seu corpo deveria entrar em um modo de proteção muito profundo. Sua pressão arterial cai naturalmente. Sua frequência cardíaca diminui para um ritmo de repouso. Seu sistema nervoso entra em um modo de reparo profundo. Seu cérebro, na verdade, limpa os resíduos metabólicos tóxicos que se acumularam durante o dia. Mas quando certos hábitos interferem nesses processos naturais, o sono se torna um campo minado fisiológico. Hoje à noite, você aprenderá exatamente por que ataques cardíacos e derrames acontecem com tanta frequência durante o sono. Você aprenderá os hábitos noturnos absolutamente mais perigosos para qualquer pessoa após os 50 anos. E eu lhe darei uma rotina simples que protege seu coração e cérebro enquanto você dorme. Tudo o que explicarei é baseado em pesquisas médicas reais. Mas vou explicar de uma forma que você possa realmente usar agora mesmo. Vamos começar com o primeiro hábito noturno mortal. Comer tarde e comer pesado. Muitas pessoas não veem isso como algo perigoso. Meus próprios pacientes olhavam para mim e diziam: Dr. Hartman, estou apenas jantando. Qual é o problema?
Mas depois dos 50 anos, quando você come e o que você come à noite, pode determinar se seu coração realmente descansa ou se ele luta por horas. Quando você faz uma refeição grande tarde da noite, especialmente depois das 20 horas ou 21 horas, várias coisas perigosas acontecem dentro de você ao mesmo tempo. Eu observei isso acontecer em monitores hospitalares. Seu sistema digestivo exige subitamente um aumento pesado no fluxo sanguíneo. Seu coração deve bombear muito mais forte apenas para suprir seu estômago e seus intestinos com sangue. Por causa disso, sua pressão arterial sobe em vez de cair como normalmente deveria. Seu metabolismo acelera. Ele faz isso no exato momento em que deveria estar desacelerando para prepará-lo para o sono. Em termos simples, você força seu coração a fazer hora extra no exato momento em que ele mais precisa de descanso. Li um grande estudo publicado no European Heart Journal. Isso mudou fundamentalmente a maneira como pratico medicina. Os pesquisadores acompanharam mais de 100 mil adultos por vários anos. Os resultados foram claros e perturbadores. Pessoas que jantavam tarde regularmente tinham um risco significativamente maior de ataques cardíacos e derrames noturnos, em comparação com as pessoas que comiam mais cedo. Por que isso acontece? Vou explicar de forma simples. A digestão tardia aumenta os níveis de gordura no sangue, aumenta fisicamente a inflamação nas artérias, interrompe completamente a queda normal da pressão arterial noturna. E há outro perigo enorme que quase todos os meus pacientes ignoravam completamente. Ir para a cama com o estômago cheio aumenta drasticamente o refluxo ácido. O refluxo ácido não causa apenas azia desconfortável no peito. Ele pode estimular fisicamente o nervo vago no seu peito. Quando esse nervo é estimulado, pode desencadear distúrbios de ritmo cardíaco altamente perigosos. Isso é especialmente verdadeiro em adultos mais velhos. Certa vez, tratei uma paciente de 68 anos. Lembro-me do rosto dela claramente. Ela era uma mulher gentil. Ela jantava pesado e tarde há décadas porque seu marido trabalhava em turnos noturnos em uma fábrica. Eles queriam comer juntos. Era um ato de amor. Mas uma noite, ela sofreu um ataque cardíaco massivo durante o sono. O coração dela estava sob estresse noturno constante há anos. Estava tentando digerir comida pesada enquanto tentava descansar. E naquela noite, finalmente parou completamente. Tive que me sentar em uma sala silenciosa com a filha dela. Eu me senti terrível. Senti que havia falhado com eles. Mas a boa notícia que quero compartilhar com você agora é esta. Corrigir esse hábito traz benefícios imediatos e mensuráveis. Quando você janta mais cedo e de forma mais leve, permite que seu coração realmente descanse à noite. Sua pressão arterial se estabiliza. O risco desses eventos noturnos cai drasticamente. É uma solução simples. Agora, vamos para o segundo hábito noturno mortal. Este é um que muitas pessoas subestimam severamente. Pular seus medicamentos ou tomá-los no horário errado. Se você toma medicamentos para pressão arterial, colesterol ou para afinar o sangue, esta parte é crítica. Preciso que me ouça com atenção. Sua pressão arterial segue um ritmo diário natural. Em indivíduos saudáveis, ela cai significativamente durante o sono. Mas em muitos adultos com mais de 50 anos, tenho visto que essa queda simplesmente não acontece. Ou pior ainda, a pressão deles na verdade sobe à noite. Chamamos isso de hipertensão noturna no campo médico, e é extremamente perigoso. Estudei grandes relatórios publicados na revista médica Lancet. Eles mostram que a medicação no horário correto pode reduzir o risco de ataque cardíaco e derrame noturno em quase metade. Metade. Mas pular suas doses ou tomar sua medicação de forma inconsistente permite picos silenciosos de pressão arterial durante o sono. Esses picos são violentos dentro do seu corpo. Eles podem romper as placas de gordura dentro de suas artérias. Podem formar coágulos sanguíneos que viajam diretamente para o coração ou para o cérebro. E eles costumam atacar sem dar um único sintoma de aviso. Tratei um paciente que esquecia sua medicação várias noites por semana. Ele era um professor aposentado.
Ele me disse que apenas adormecia em sua cadeira confortável enquanto assistia televisão e simplesmente esquecia de tomar seus comprimidos. Ele não achava que fosse grande coisa. Em uma dessas noites, ele sofreu um derrame massivo durante a noite em sua cama. Ele sobreviveu ao derrame, mas sua vida foi arruinada. Ele acordou no hospital com paralisia permanente. Nunca mais conseguiu mover o braço esquerdo ou a perna esquerda. Ele perdeu sua independência. O horário da medicação não é um detalhe menor que você possa ignorar porque se sente cansado. Digo a todos os meus pacientes que é literalmente uma questão de vida ou morte. Sempre pergunte ao seu médico sobre o horário exato dos seus comprimidos. E nunca, jamais, pule suas doses. Agora vamos falar sobre o terceiro hábito noturno mortal. Este é um dos assassinos mais subdiagnosticados em adultos com mais de 50 anos. A apneia do sono não diagnosticada ou não tratada. A apneia do sono causa pausas repetidas na sua respiração durante o sono. Eu olhei os gráficos de estudos do sono. Essas pausas às vezes duram 10, 20 ou até 30 segundos por vez. Cada vez que sua respiração faz uma pausa, os níveis de oxigênio no seu sangue caem rapidamente. Cada queda desencadeia uma resposta de emergência massiva em seu cérebro. Seu coração acelera rapidamente. Sua pressão arterial sobe. Hormônios do estresse inundam todo o seu sistema. Todo esse ciclo de emergência pode acontecer centenas de vezes por noite. E você provavelmente acordará de manhã sem se lembrar de um único episódio. Grandes estudos de universidades renomadas mostram exatamente o que isso faz. A apneia do sono não tratada triplica o risco de ataques cardíacos noturnos, quadruplica o risco de derrames. Sempre pergunto aos meus pacientes sobre os sinais de alerta. Quero que você se pergunte agora mesmo. Você tem ronco alto e crônico? Acorda ofegante procurando ar? Tem dores de cabeça matinais? Sente fadiga extrema durante o dia? Tem pressão arterial difícil de controlar, mesmo com comprimidos? Uma de minhas pacientes, uma mulher maravilhosa com netos, achava que seu ronco era apenas irritante. Ela riu disso em minha sala de exame. O marido dela reclamava, mas eles achavam que era normal para pessoas mais velhas. Mas uma noite, o oxigênio dela caiu tanto e por tanto tempo que o ritmo cardíaco dela se tornou totalmente instável. Ela entrou em uma arritmia perigosa. Ela sobreviveu apenas porque o marido acordou, percebeu que ela não respondia e chamou uma ambulância a tempo. Getting her treatment mudou sua vida inteira. Ela finalmente teve energia novamente. Sei que dormir de lado pode ajudar a reduzir um pouco o ronco, mas tenho que lhe dizer a verdade. Não é absolutamente um substituto para obter um diagnóstico médico adequado. E agora, por mais perigosos que sejam esses 3 primeiros hábitos, o próximo é ainda mais comum. Isso ocorre porque muitos adultos mais velhos o fazem de propósito. Eles acreditam que estão fazendo algo saudável, e é exatamente aí que o perigo real começa. Vamos para o quarto hábito noturno mortal. Um que muitos adultos mais velhos adotam intencionalmente, acreditando que protege o sono. Ir para a cama desidratado. Aprendi cedo na minha carreira que após os 50 anos, sua sensação física de sede torna-se mais fraca. Você simplesmente não percebe que precisa de água. Além disso, muitas pessoas limitam intencionalmente a ingestão de água à noite. Elas me dizem que fazem isso para evitar acordar para usar o banheiro. Superficialmente, concordo que isso parece muito prático. Na realidade, é extremamente perigoso. Enquanto você dorme, seu corpo continua a perder água. Você a perde constantemente através da respiração e da transpiração sob os cobertores. Se você já vai para a cama desidratado, seu sistema circulatório entra na noite inteira em uma desvantagem enorme. Aqui está o que acontece dentro do seu corpo. Quando você está desidratado, seu sangue torna-se fisicamente mais espesso. Sangue mais espesso flui muito mais lentamente por suas veias. O sangue que se move lentamente forma coágulos perigosos com mais facilidade. Agora, quero que você combine isso com a sua fisiologia noturna. Durante o sono, sua frequência cardíaca diminui naturalmente. Sua pressão arterial cai. Se o seu sangue estiver espesso ao mesmo tempo em que sua pressão cai,
a circulação para o coração e para o cérebro pode ficar perigosamente reduzida. É exatamente por isso que a desidratação aumenta significativamente o risco de derrames isquêmicos e ataques cardíacos noturnos. Li um estudo vital publicado no Journal of Cardiovascular Disease. Ele descobriu que mesmo uma desidratação moderada aumentava o risco de eventos cardiovasculares noturnos em mais de 60%. 60%. Lembro-me claramente de um paciente de 70 anos. Ele sentou-se à minha frente e orgulhosamente me disse que nunca bebia uma gota de água depois do jantar. Ele odiava levantar à noite. Certa manhã, algumas semanas depois, ele sofreu um derrame durante o sono. Olhei seus exames de imagem no hospital. Eles mostravam um coágulo espesso bloqueando uma artéria cerebral. Seus exames de sangue provaram que ele estava incomumente concentrado. A desidratação desempenhou um papel fundamental ao arruinar o resto da vida dele. A solução que dou a todos não é complicada. Beba um copo de água 1 a 2 horas antes de dormir. Use o banheiro logo antes de deitar na cama. Mantenha um copo de água à beira da cama. Se você acordar com sede no meio da noite, dê pequenos goles. Esse hábito simples ajuda a manter o sangue fluindo suavemente durante a noite. Reduz drasticamente a sobrecarga no seu coração e no seu cérebro. Agora, vamos discutir o 5º hábito noturno mortal. Este é um que quase ninguém conecta a ataques cardíacos e derrames. Dormir em um quarto que está muito quente ou muito frio. A temperatura do seu quarto afeta diretamente o seu sistema cardiovascular durante o sono. Eu costumava pensar que a temperatura do quarto era apenas uma questão de conforto. Eu estava errado. Quando o quarto está muito quente, seu corpo luta para liberar o excesso de calor. Seus vasos sanguíneos se dilatam totalmente. Sua frequência cardíaca aumenta significativamente. Você perde fluidos preciosos através do suor. Tudo isso eleva o seu estresse cardiovascular e aumenta a sua pressão arterial. Li uma pesquisa da Universidade de Harvard. Ela mostrou claramente que dormir em quartos acima de 24 graus Celsius, que é 75 graus Fahrenheit, significativamente aumenta o seu risco cardiovascular noturno. Mas o frio extremo é tão perigoso quanto. Temperaturas frias fazem com que seus vasos sanguíneos se contraiam fortemente. Isso aumenta a sua resistência vascular. Isso força seu coração a bombear muito mais forte contra uma pressão mais alta. Em meus adultos mais velhos que já têm artérias rígidas, esse estresse do frio pode ser o gatilho final para um ataque cardíaco ou um derrame. Dados europeus mostraram aumentos acentuados em ataques cardíacos noturnos durante ondas de frio, particularmente entre adultos mais velhos. A faixa de temperatura mais segura para dormir é entre 18 e 22 graus Celsius. Isso é aproximadamente 65 a 70 graus Fahrenheit. Nessa temperatura específica, sua frequência cardíaca permanece estável. A regulação da sua pressão arterial melhora. Seu sono torna-se muito mais profundo e restaurador. Digo aos meus pacientes todos os dias: o controle da temperatura não é apenas conforto, é proteção cardiovascular. Agora que você entende esses 5 hábitos noturnos mortais, deixe-me dar algo muito mais poderoso. Quero lhe dar uma rotina noturna protetora. É um plano passo a passo que você pode começar hoje à noite. É uma rotina noturna segura para o coração. Já prescrevi isso para centenas de pacientes. Às 18 horas ou 19 horas, quero que você faça um jantar leve. Foque bastante em proteínas magras, vegetais e carboidratos de fácil digestão. Você deve evitar gorduras pesadas, porções grandes e sal em excesso. Às 19 horas, beba um copo cheio de água. Se o seu médico prescreveu medicamentos noturnos, este é frequentemente o momento de tomá-los exatamente como indicado. Às 20 horas, envolva-se em uma atividade calma. Sugiro uma caminhada leve, ler um bom livro ou ouvir música tranquila. Evite estresse emocional. Não assista a telas intensas ou ao noticiário da noite. Às 21 horas, prepare o seu ambiente de sono. Ajuste a temperatura do quarto para aquela zona segura que discutimos.
Coloque um copo de água bem ao lado da sua cama. Diminua as luzes da sua casa para sinalizar ao seu cérebro que é hora de descansar. Às 21h30, faça sua última visita ao banheiro. Esvazie totalmente a bexiga. Escove os dentes. Tome qualquer medicação final se estiver prescrita para logo antes de dormir. Às 22h, deite-se na cama. Lembre-se, sua posição de dormir importa. Se você ronca ou suspeita que tem apneia do sono, durma de lado com suporte adequado para o pescoço. Se você acordar durante a noite, mova-se devagar. Sente-se na beira da cama antes de se levantar. Dê pequenos goles de água se necessário. Esta rotina reduz o estresse cardiovascular noturno em mais de 40%. Isso é de acordo com múltiplos estudos sobre pressão arterial circadiana e segurança do sono. Funciona. Vamos resumir rapidamente os 5 hábitos que matam silenciosamente durante o sono. 1. Jantares pesados e tardios. 2. Pular ou errar o horário dos medicamentos. 3. Apneia do sono não tratada. 4. Ir para a cama desidratado. 5. Mau controle da temperatura do quarto. Cada um desses hábitos sozinho é perigoso. Juntos, eles criam uma tempestade perfeita dentro do seu corpo. A verdade que estou compartilhando é dolorosa, mas é fortalecedora. Muitos ataques cardíacos e derrames noturnos não são o destino. Eles são completamente evitáveis. Você não precisa de tratamentos caros. Não precisa de rotinas extremas. Você precisa de consciência e precisa de consistência. Se você tem mais de 50 anos, esta noite importa. Eu lhe peço, mude esses hábitos hoje à noite. Não espere até a próxima semana. Seu coração trabalhou para você por décadas. Proteja-o enquanto ele descansa. Antes de ir, peço que faça 4 coisas importantes. Primeiro, inscreva-se neste canal. Toda semana compartilho informações de saúde que salvam vidas, explicadas claramente para adultos com mais de 50 anos. Segundo, curta este vídeo. Isso ajuda esta mensagem a chegar a outras pessoas que podem não saber que estão em risco. Terceiro, deixe um comentário. Escreva as palavras exatas. Estou mudando isso hoje à noite. Seu compromisso pode inspirar outra pessoa a agir. E, finalmente, compartilhe este vídeo com alguém de quem você gosta. Um parceiro, um pai, um amigo. Você nunca saberá de quem é a vida que está protegendo. O sono deve curá-lo, não prejudicá-lo. Assuma o controle hoje à noite. Aqui é o Dr. Arthur Hartmann e nos vemos no próximo vídeo.